Boa noite, gente. Tudo bem? Galera, já quero até pedir desculpa aí pela imagem. Estou gravando à noite aqui, não tá uma imagem muito boa. A luz aqui tá muito baixa. Eu não sei como é que vai sair aqui, mas eu não podia esperar mais tempo para gravar vídeos aqui pro canal. E o que eu vou falar hoje, o que a gente vai começar hoje aqui é algo que eu queria ter começado há muito tempo, mas eu estava preparando algo assim bem específico, querendo ler algo bem certinho, algo que me trouxesse confiança por estar passando aqui para vocês. Muito tempo atrás eu tive muita curiosidade em entender quem eram os seguidores de Jesus, como ser um seguidor de Jesus, como ser uma pessoa que está perto de Jesus e que consegue agradar a Ele. E nada melhor do que a gente se espelhar naqueles que Ele escolheu para ser seus seguidores, seus discípulos, seus apóstolos. E a série que a gente vai começar hoje é a série chamada Os Apóstolos de Cristo, beleza? O único livro que a gente pode ter 100% de confiança é a Palavra de Deus. A gente vai encontrar alguns livros falando de algumas coisas, alguns assuntos que talvez sejam verdade, talvez não sejam, mas o único que a gente pode ter 100% de certeza é a Palavra de Deus. E eu me baseei em alguns outros livros de autores que eu confio. Vou deixar aqui embaixo depois os livros a qual eu li, para caso alguém queira dar mais uma aprofundada. O que eu vou tentar explanar aqui é apenas um resumo, um breve resumo de quem foram os apóstolos, mas caso alguém queira depois dar uma explanada, tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre a vida deles, vou deixar o nome dos livros aqui embaixo. E aí vocês pesquisem, comprem e aproveitem, né, para expandir o seu conhecimento. Galera, eu vim aqui para um lugar mais claro, acendi umas luzes aqui, para o vídeo ficar bacana, tá? Para vocês me verem melhor. Então vamos lá, primeiro vamos falar quem são esses discípulos, quem eram os discípulos de Jesus. Citar os nomes deles, talvez um dos nomes mais conhecidos que a maioria das pessoas conhecem é Pedro, Tiago e João, que são considerados os mais íntimos, né, de Jesus. Mas existem outros. Eu sei que você talvez não sabia, mas existem outros. Então vamos lá. Simão Pedro, André, que era o irmão de Simão, Tiago, João, que são os filhos de Zebedeu. Acho que esses 4 são os mais conhecidos. Aí vem Filipe, Tomé, Bartolomeu, para quem conhece a Bíblia, eu acompanho essa série, cara. Acompanho essa série porque para quem curte, para quem ama ler a Bíblia, para quem tem prazer, eu tava estudando sobre isso e eu me surpreendi com algo que talvez seja besta, mas eu me surpreendi em relação a esse cara, Bartolomeu. Preste atenção. Depois, no decorrer da série, você vai ver. Bartolomeu, Mateus, que é o Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Depois de Judas entrou Matias, né? Depois da traição de Judas veio Matias. Haviam outras pessoas também que eram chamadas de apóstolos, mas essas pessoas eram especificadamente as pessoas que lideravam as igrejas na época. Eu vou ler um conceito aqui muito interessante que eu separei para vocês aqui, que nos mostra qual o significado de apóstolo de acordo com a palavra de Deus. O nome oficial apóstolo significa enviado. Lá em Mateus 10, versículo 15 diz: Jesus enviou estes 12. Este nome foi dado aos 12 pelo próprio Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: chamou a si e os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Outra coisa que eu vi durante esses estudos, que assim eu fiquei fascinado, não sabia. A gente hoje vê tantos apóstolos, tantos bispos, né? E hoje, estudando, sabe, a palavra de Deus e lendo esses livros, a gente vê algo que é maravilhoso, que para a pessoa ser chamada de apóstolo, ela necessariamente deveria ter andado e visto Jesus. Foi o que Pedro disse. Lá em Atos 1, capítulo 22, quando eles foram achar um sucessor, que no caso foi Matias, né, para substituir Judas, Pedro diz bem assim:
É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o último em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Ou seja, era necessário que houvesse essa relação pessoal. E depois a gente vai falar bem aprofundado sobre a relação que Jesus teve com Paulo e como ele foi chamado para ser apóstolo do Senhor. Outra coisa interessante de se notar, sabe, em relação aos 12 apóstolos, é que quando Jesus ele os envia, né, para pregar o evangelho, Jesus ele limita, ele traz essa limitação de que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus, apenas para a igreja que estava ali afastada. Os gentios agora não, os não judeus agora não. E a gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 5, ele diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, nem os samaritanos, por mais que Jesus tenha ido lá e tenha dado a salvação para a mulher samaritana, o objetivo dele em relação aos 12 discípulos era que eles não fossem até os não-judeus. O objetivo era que o evangelho fosse pregado apenas para os judeus. E depois Paulo veio e, chamado por Jesus, apóstolo de Cristo, veio para ser o anunciante das boas novas aos não-gentios, aqueles que não conheciam o Senhor. A vida dos apóstolos na palavra de Deus, na Bíblia, ela é um pouco desordenada. Ela às vezes fala um pouco ali, depois fala um pouco ali, e às vezes a gente fica um pouco sem entender quem eram esses apóstolos, como era a vida deles. E eu vou tentar, através desses vídeos aqui, resumir cada tópico, cada apóstolo, para passar para vocês, para que vocês sejam edificados com isso. Tenho certeza que a gente tem um desejo muito grande de saber quem eram esses apóstolos, quem eram as pessoas que Jesus escolheu para levar o evangelho. Você talvez às vezes olha para Pedro, poxa, Pedro foi um discípulozão, mas Pedro era um homem e era um homem falho, como eu e você. Eu tenho certeza que quando você olhar para ele, você vai pensar: cara, eu também posso ser um cara apaixonado por Jesus. Eu também posso ser usado assim como Pedro foi usado. Pedro andou nas águas, caraca, eu vou voar sobre as águas, eu vou flutuar sobre as águas. Você também pode ser um seguidor de Jesus, beleza? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí de estudos, com seus amigos da igreja. Se inscreva no nosso canal para estar ajudando a gente. Tenho certeza que através dessa série, que através desses vídeos você vai ser bastante edificado, beleza? Um abraço, valeu!